internet. Bora lá então. Fala pessoal, tudo bem? Fernando Terra aqui mais uma vez, produzindo conteúdo para você, fornecedor de casamento que tem interesse em entender e acredita que o mercado de casamentos, que a sua empresa, que os noivos hoje estão cada vez mais no digital, que a internet é o mecanismo hoje e não tem volta para que a sua empresa, para que você tenha sucesso no mercado. Eu estou aqui para falar hoje com vocês sobre uma pergunta que vem muito recorrente para mim. É uma preocupação de quase a maioria dos fornecedores de casamento que chegam até mim. Fernando, qual que é o melhor horário para publicar? Eu tenho publicado depois das 9 da manhã e eu tenho mais resultado. Eu tenho publicado antes das 8 da noite e eu tenho mais resultado. Ou então, pessoas que comentam comigo, poxa vida, eu vi ontem uma pessoa falando que se publicar antes das 6 horas da manhã, eu tenho mais resultado. Ou seja, você que está aí hoje, desse lado da tela, me ouvindo e se perguntando qual é o melhor horário para eu publicar o meu conteúdo, qual é o melhor horário, o horário perfeito para eu ter mais resultados, eu tenho que te falar que esse item, ele é importante? Ele é importante. Ele é muito importante? Ele é muito importante. Eu vou trazer uma história para vocês. Eu nadei uma boa parte da minha vida, nadei e joguei tênis, mas na natação eu aprendi algumas coisas muito importantes. Na natação, 1 segundo é uma eternidade. Para um nadador conseguir derrubar isso aí, um nadador que não é de alta performance, um atleta que não é profissional. Um nadador igual a mim, eu mesmo, quando eu era amador, eu queria baixar 1 segundo. Era uma infinidade, eu tinha que treinar o ano inteiro, eu tinha que me alimentar melhor todo dia, eu tinha que treinar muito mais do que eu treinava, eu tinha que, enfim, fazer um absurdo de treino para baixar aquele 1 minuto, aquele 1 segundo no final do ano. Um atleta de alta performance, para ele abaixar 1 milésimo de segundo, muitas vezes, 1 décimo, ele precisa fazer muita coisa. São muitas combinações. Pesar, alimentação, suplementação, ele precisa ter musculação envolvida, ele não é só nadar, ele tem que nadar muito, ele tem que trabalhar a mente dele, a cabeça dele. Muitos nadadores, inclusive, de alta performance, precisam melhorar a mentalidade deles. E onde eu quero chegar com isso aqui? Eu quero falar para você que o horário é mais ou menos igual à pesagem do alimento de um nadador de alta performance. Para um nadador de alta performance, a pesagem do alimento melhora a performance dele? É importante? É. Para você, se você já está publicando conteúdo todos os dias, se você já sabe como produzir conteúdo, se você sabe qual é o conteúdo que o seu cliente, seu perfil, seu público-alvo mais gosta, se você já descobriu como funcionam as métricas para analisar se o seu conteúdo está bom ou não, se você realmente está jogando um jogo de mais alta performance, um jogo mais profissional, se você se tornou de verdade uma pessoa que está trabalhando marketing da forma bem profissional, aí sim, a gente pode conversar sobre quais são os melhores horários para você publicar o seu conteúdo. Aí nós podemos analisar a sua rede social para analisar a sua alta performance. Agora, 9 em cada 10 fornecedores de casamento que eu conheço não fazem nem o básico e começam a colocar essa regra como se fosse uma regra importantíssima no processo, sendo que nem o básico está sendo feito. Moral da história, existe uma importância sim em vários detalhes no mundo do marketing, mas se você não está fazendo o básico bem feito ainda, não adianta. Se você ainda não entendeu que para se tornar um atleta de alta performance na natação, você não vai precisar só nadar, você vai precisar musculação, suplementação, psicólogo, uma série de outros fatores. Não é só uma questão de vou me alimentar melhor. Não adianta, você tem que entender que tem todo um processo em volta disso. Então, da mesma forma que o corpo humano e a mente humana precisam de uma série de atividades, o teu marketing também. E sim, publicar em horários específicos é um dos itens, mas é um item muito mais avançado. Tem uma parte anterior que se você não estiver fazendo, não adianta. Se você publica uma vez por semana, por exemplo, dependendo da audiência que você não tem, significa que pouco importa o horário que você publicar. A sua referência, a sua intensidade na publicação, ao ano você vai fazer 52 posts, se você faz 1 por semana. Enquanto tem pessoas que fazem 1 por dia, ou seja, 350 posts por ano. Você acha que é o mesmo resultado? Se você ouviu o exemplo de uma pessoa que publica 350 vezes por ano, de uma pessoa que publica 50 vezes por ano, elas podem ter uma opinião de o melhor horário é X, mas
a variável de quantidade de posts, a variável de intensidade, a variável de alinhamento de conteúdos é completamente diferente. Então, para de acreditar que vai existir uma regra absoluta para o teu negócio. Não existe uma pessoa, não deveria existir, até existe, mas não deveria existir pessoas que falem, esse é uma regrinha dos melhores horários para se publicar. Se essa pessoa falou para você isso e não colocou essa variável de, mas você está fazendo a cartilha da forma correta? Você aprendeu a ler, a escrever para depois querer fazer uma faculdade? Se não, não importa. O ponto aqui é marketing é importante, horário é importante, mas a sua empresa depende de uma série de outros fatores. Então, tome muito cuidado para que você não caia nesse conto de se preocupar com um detalhe que muitas vezes está na hora errada, é um detalhe importante, mas na hora errada, e você não está fazendo o básico bem feito. Básico bem feito, o arroz com feijão bem feito, supera qualquer tipo de detalhe mais de alta performance lá na frente. Pode acreditar em mim, tá bom? Esse foi mais um vídeo para o conteúdo de 100 dias que eu me comprometi com vocês. Então, bora lá rumo ao Ed Pro Summit. Eu te vejo lá. Valeu!